seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Amém, gente. Que bom poder estar aqui mais uma vez. Sou grato a Deus de todo o meu coração pela confiança mais uma vez. Pastor Calxande, obrigado. Marcela, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, de verdade. É uma alegria. Eu me sinto em casa, né? Mas eu nunca vou esquecer de uma frase. Finja que você está na sua casa, mas só finja. Uma vez uma pessoa disse isso, eu achei fantástico isso. Mas brincadeiras à parte, obrigado por tudo, por ter me recebido muito bem, né? Sou extremamente grato a Deus. Tive um dia maravilhoso hoje, um dia bem edificante, um dia bem produtivo hoje já aqui em Campo Grande. Quero agradecer também ao Ademilton, que foi lá me buscar, né? Em nome do pastor Calxande também, por toda a estrutura, por todo o cuidado com a minha vida. Então, muito obrigado. Não sei onde você está, Ademilton, eu sei que você está de preto aí, em algum lugar. Mas, obrigado de coração. Quero trazer um abraço de Guarulhos a vocês. Amém, gente? Meu pastor, eu sempre vou dizer isso. Eu sei que você já ouviu isso da outra vez, mas ele tem uma admiração muito grande também pelo pastor de vocês, pela Marcela, por toda essa igreja. E para nós é um motivo de honra e alegria estar aqui. Amém, gente? Bom, você poderia abrir por gentileza a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20 e no versículo 21. Nessa noite eu vou falar sobre recebendo a sua cura através da palavra. E eu quero trazer aqui alguns fundamentos, algumas bases que de fato podem fazer toda a diferença na nossa vida, naquilo que nós vamos receber nessa noite. Eu quero, de uma forma sucinta aqui, compartilhar com vocês algumas chaves que eu acredito que vai lhe abençoar de forma poderosa. Enquanto você abre, eu quero falar de alguns pilares que de fato podem facilitar para que nós recebamos de fato aquilo que Deus ele já determinou em Cristo Jesus, já disponibilizou em sua palavra, que é cura. Amém, gente? E eu creio que durante essas quintas-feiras vocês têm sido alvejados, né, por palavras, por ensinos, pelas manifestações dos dons. E eu acredito que hoje não será diferente. Mas eu quero falar de 5 pilares sobre essa questão de nós recebermos a cura através da palavra. E o pilar número 1 é ouvir a palavra. O 2 é recebê-la. O terceiro pilar é você crer nela. O quarto é você falar a palavra. E o quinto pilar é você praticá-la. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse poder que tem sobre a palavra, de você receber a sua cura, de você ativar, eu vou até usar esse termo, ativar no seu corpo aquilo que já lhe pertence. Amém? Mas em Provérbios capítulo 18, versículo 20 e versículo 21 diz assim: do fruto da boca do homem ele satisfaz o seu âmago. Tem uma outra tradução que diz o seu ventre. Pois o poder sobre a vida e sobre a morte está na língua, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém? Só até aqui por enquanto. Quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que ela tem um endereço que é continuar atingindo o bom sol do nosso coração. Nós sujeitamos, ó Deus, a nossa mente, o nosso corpo, Deus amado, a tua presença, a tua palavra nesse momento. E nós declaramos, ó Deus, que nada irá nos distrair, nenhuma preocupação, Pai, nenhuma fazer, ó Deus, que nós temos, ó Deus, vai nos distrair nessa noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por revelação vinda do alto e por compreensão a tua palavra, Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque através delas nós a recebemos e nós sabemos, ó Deus, que grandes coisas nós sentiremos no nosso corpo hoje aqui, no nome poderoso de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. É claro que quando nós falamos sobre receber a cura através da palavra de Deus, existem muitos versículos que nos remetem a entender algumas coisas que Jesus mesmo ele disse, né? Eu sei que tem um versículo muito conhecido lá em Marcos 11, 23, que eu acredito que é uma base muito grande para todos nós em relação ao crer e confessar, como também 2 Coríntios 4, 13.
Mas eu quero me ater a uma coisa que Jesus ele disse em Marcos 11:23 sobre uma palavra chamada duvidar, né? Eu não sei se você lembra, é claro que é o modo de dizer você lembra, mas ele disse, em verdade eu lhes asseguro que qualquer que disser a esta montanha, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, isso será com ele. Não é isso que diz? Agora é interessante que quando nós falamos sobre receber a cura através da palavra, nós precisamos entender esses 5 pilares que eu citei agora há pouco acerca da palavra, acerca daquilo que ela pode fazer em nós. E é claro que quando Jesus ele traz essa narrativa para os discípulos, ele está falando evidentemente sobre a figueira, né? Todo aquele contexto que ele volta de Betânia e ele estava ali, tinha acabado de ressuscitar Lázaro, e ele ali começa a ensinar aquelas pessoas, os discípulos, acerca da declaração. E o que me chama a atenção dentro desse contexto é que quando Jesus ele fala sobre a palavra duvidar, ele está falando sobre a instabilidade que muitas pessoas criam entre o coração e a boca. Existe um canal que nós precisamos entender, aonde a manifestação do Espírito ela procura um lugar para se manifestar, e esse lugar é o seu coração. Amém? Diga para o seu irmão do seu lado, por favor, é no seu coração onde funcionam as coisas. É claro que quando a gente olha a palavra de Deus, a gente entende que existem alguns passos que nos levam a compreender isso, e um deles é o que está em Provérbios 20:27, que diz que o espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor que ilumina o mais íntimo do seu ser. Eu estou montando um quebra-cabeça aqui para a gente chegar num lugar muito bom. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou mencionando essas passagens? Porque quando a gente fala sobre a confissão da palavra, nós precisamos entender que não é quem fala, e sim o que fala. Você está aqui? É o que fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós construímos um diálogo sobre a manifestação da declaração, como se qualquer declaração nos levasse a uma manifestação, e na verdade não é qualquer declaração que vai nos levar a uma manifestação. Quando a gente olha aqui esse princípio de Provérbios, e Provérbios é um livro onde você pode usar ali alguns versículos que eles são bem individuais, isolados muitas vezes, que não tem um contexto por trás. Você pode construir aqui uma narrativa que fala que Deus ele deu autoridade para que aquele que saiba como usar aquilo que fala. Eu não sei se você parou para pensar, mas é interessante que o que a ciência hoje está descobrindo, né? Nós entendemos que a Bíblia já nos deu o caminho da espiritualidade que nos leva a atrair aquilo que Deus já fez por meio de Cristo Jesus. Agora, é interessante que quando a gente aborda Provérbios capítulo 18, versículo 20 e versículo 21, nós entendemos também o que Deus disse a Davi em Provérbios 4, versículo 20. Porque ele diz assim: filho meu, ouve as minhas palavras, incline os teus ouvidos às minhas razões. Eu não sei se você já parou para pensar, mas uma pessoa quando está doente, ela tem uma razão. Ela cria uma razão em relação ao que ela está passando, não é assim? Porque aquilo chama a atenção dela de alguma forma. Às vezes através de um diagnóstico, às vezes através de uma notícia. Então ela acaba sendo despertada a colocar a sua atenção a algo que ela ouviu. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu desejo que você nunca passe, amém? Aonde eu quero chegar é que muitas vezes a informação, ela é a cura ou a doença que pode fazer com que o seu corpo remeta a se comportar de uma forma que ele não foi criado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus ele chega a Davi e ele diz essas coisas, ele fala para Davi inclinar os ouvidos às razões de Deus, é porque Deus ele sabe que as razões que ele cria dentro de um ser humano é por meio do teu espírito na palavra. E é por isso que eu acho interessante que quando a gente olha aqui o versículo 21, ele diz: nunca as perca de vista, mas guarde no fundo do seu coração. E é justamente no coração onde aquilo que você precisa já está acontecendo. O que precisa acontecer é que na verdade as nossas células, aquilo que nós carregamos no nosso corpo, precisa identificar o que você está pensando. Eu não sei se muitas vezes o que nos leva a uma expectativa é uma imposição das mãos ou até mesmo um extraordinário. Mas à medida que o nosso conhecimento ele começa a ficar cada vez mais abrangente acerca daquilo que se move em nós, você pode começar a perceber que às vezes uma palavra pode começar a mexer com o seu diagnóstico.
E é por isso que quando Deus ele fala a Davi ali em Provérbios 4, no versículo 20, no 21, no 22, ele fala sobre 3 ações que façam o homem começar a perceber aonde está a sua manifestação. Por isso que no versículo 21 ele diz: nunca perca de vista o que? As palavras. Mas ele diz: guarde no fundo do coração. Por quê? Porque o coração é o lugar onde você tem a habilidade de discernir o poder que Deus ele deseja fazer para que todo o seu corpo comece a funcionar de forma diferente. Amém. E aí ele entra no versículo 22 dizendo: pois são vida para os que acham. Vida para quem? Para quem acha o quê? A revelação da palavra, a manifestação dela. Amém. O que ela está dizendo sobre aquilo? Então quando ele olha no versículo 22, você vê assim: pois são vida para os que acham e remédio para todo o seu corpo. E aí ele entra com o discurso dizendo novamente do coração. E ele diz no versículo 23: pois acima de qualquer outra coisa. Veja que quando você olha Provérbios 18, 20 e 21, você percebe que fala sobre do fruto da boca. Mas o fruto da boca é consequência do que está no coração. Tudo que se manifesta do nosso coração remete a nossa boca a começar a transferir para o nosso corpo aquilo que nós estamos desejando ter e ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ciência descobriu que quando uma pessoa ela tem impulsos nervosos com os mesmos pensamentos e as mesmas palavras, essas ações começam a liberar uma toxina na corrente sanguínea através das suas células brancas, que são os glóbulos brancos que foram feitos para combater todo tipo infeccioso que está no corpo. Então qual é a função dos glóbulos brancos? Combater as infecções. Mas quando você pega o nicho que a palavra de Deus começa a trazer para mim, para você, sobre a sua boca, e eu estou falando sobre a sua boca mesmo, e sobre a sua palavra, ou seja, o que sai do seu pensamento e do seu coração, a ciência descobriu que o homem tem poder de causar sobre o corpo dele uma manifestação que possa ir de encontro a algo que ele não espera que aconteça. Você está aqui, gente? Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus ele fala a Davi, no versículo 20, ele diz para Davi colocar os seus impulsos nervosos, suas razões na palavra. Por quê? Porque certamente o diabo não quer só tocar naquilo que é seu, mas ele quer tirar do coração que foi semeado. A palavra sempre vai para o coração, nunca fica na mente. Então na verdade, por que o diabo ele quer tirar do coração que foi semeado, como Jesus ele diz lá em Mateus? Que ele usa inclusive as parábolas para falar sobre a palavra que foi semeada, que se perde no caminho. E o que se perde no caminho? A cura. O que se perde no caminho? As bênçãos. O que se perde no caminho? Os resultados. Tudo que eu preciso é resultado daquilo que eu acolho no coração. É por isso que em Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar naquilo que professamos, pois o que prometeu é fiel para cumprir. Veja que existe uma ação de Deus conivente às suas palavras. O que eu falo, seguro, creio e pratico, Deus ele vem e potencializa. Por quê? Porque ele tem a condição de pegar aquilo que está no seu coração e fazer com que aquilo se transforme numa matéria. Então quando a gente começa a olhar ali Provérbios, nós entendemos de que na verdade há uma manifestação aonde uma mutação, que da mesma forma que uma célula cancerígena é uma célula que se rebela contra o corpo para se manifestar contra a sua originalidade de criação, nós entendemos também que a palavra de Deus, ela vai mexer também com as suas células para fazer com que ela combata o processo infeccioso. Diga para o seu irmão: o remédio que você tanto precisa está bem debaixo do seu nariz. Eu não sei se você parou para pensar, mas o diabo ele tem uma raiva muito grande quando você descobre o que move Deus para te mover. E Deus nunca pode ser conhecido como alguém que faz se a palavra dele não for dita. Tanto que quando você olha em Gênesis, Deus estava presente, estava tudo sem forma, tudo vazio, não havia nada, mas Deus estava lá. Mas se Deus fizesse a diferença sem sua palavra, aquilo não estaria vazio, sem forma. Mas porque Deus disse algo, tudo começou a transparecer conforme aquilo que estava saindo do coração e da boca de Deus.
O que nós precisamos começar a concluir dentro desse aspecto é que quando a ciência descobriu que o pensamento provoca impulsos nervosos nessas células brancas, dentro dessas células existem pequenos dispositivos que vão liberando a toxina, e essa toxina ela é impulsionada por causa de um pensamento. Só que esse pensamento não é um pensamento vago, é um pensamento enraizado, porque se torna a partir de um pensamento para suas confissões. Então o que vai juntar entre o pensamento e as confissões é o que vai manifestar os impulsos nessas células. Ou seja, quando você começa a tratar o seu corpo com a habilidade de crer no que a palavra diz, tudo o que você disser será feito através de você. É por isso que quando Deus disse a Davi, Ele disse: nunca perca as palavras de vista, mas guarde no fundo do coração. Como é que eu guardo a palavra no coração? Falando, declarando. Você nunca terá resultado de cura no seu corpo se a palavra não estiver na sua boca. É por isso que algumas enfermidades, elas são caracterizadas através de alguns exames. Tanto que enfermidade só pode ser diagnosticada através de exames. Então quando você começa a olhar o que a palavra de Deus está tratando em relação à confissão, a palavra começa a nos levar a um grau de entendimento que você começa a mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de confessar, para que todos esses impulsos nervosos começam a levar na sua corrente sanguínea aquilo que você está precisando para o seu corpo. Veja, quando a cura começa a se manifestar, quando ela começa a ser o lugar da minha confissão, quando eu começo a me relacionar com aquilo que está levando Deus a se manifestar por meio de algo que já faz parte daquilo que eu penso. É por isso que quando os pesquisadores descobriram que uma pessoa que fala uma mesma coisa por muito tempo, a sua célula começa a liberar essa toxina, até que vá no lugar da enfermidade e ela começa a alterar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, quando uma pessoa está passando por um momento de enfermidade como câncer, quando a declaração começa a ser algo assíduo com aquilo que ela está crendo e ela não muda o seu pensamento, ela vai começar a atrair para aquela célula que está deturpada, que está rebelada, e ela começa a entender o que está se movendo a partir daquele momento. E não é quimioterapia, é palavra. Veja que quando nós olhamos acerca de confissão, nós entendemos que a Bíblia nos ensina que não pode haver instabilidade sobre o que você crê para o que você fala. Por isso que quando Jesus disse não duvidar, Ele usa uma palavra no texto original que se chama diacrino, essa palavra não duvidar, que significa não seja instável ao que você tem no coração para sair pela sua boca. Você precisa ter muito bem as duas coisas juntas. Por isso que a Bíblia trata em 2 Coríntios 4,13, que diz: nós temos portanto o mesmo espírito da fé. Ou seja, Deus não se move se o seu coração e a sua boca estiverem separadas no meio de uma confissão. É por isso que quando a gente olha alguns relatos do apóstolo Paulo, como Romanos 10,8 por exemplo, ele diz assim: mas o que se diz? É uma pergunta. A palavra está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. Isto é, veja que existe uma vírgula ali. Isto é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, é dessa forma que Deus se move. Não é um versículo que não tenha pausa para o entendimento. A gramática é muito importante para que a gente entenda a pontuação e a narrativa sobre aquilo. Por isso que quando a gente olha alguns textos como Romanos 10,8, que diz: isto é a palavra da fé, ou seja, a palavra que você prega contém fé por causa disso, por causa do seu coração e da sua boca, não é por causa de Deus. Veja que Deus, Ele tem uma ação voluntária de se manifestar quando o seu coração dá vazão para que Ele entenda o que você está crendo. Quando você começa a se manifestar dentro do objetivo de você entender o que Deus já disse na sua palavra, a sua razão ela vai começar a sair da manifestação da naturalidade e ela passará a entrar num lugar onde a substância do seu pensamento vai começar a trazer para você
alguns impulsos nervosos que vão fazer você se rebelar contra aquilo que se rebelou no seu corpo. Veja isso. Quando você olha Provérbios 18:20, diz que do fruto da boca do homem não vem de Deus. O homem projeta uma manifestação. Deus, ele é conivente ao que você recebe dele pela manifestação. Então quando ele diz do fruto da boca do homem, ele satisfaz. O que é uma pessoa satisfeita? É uma pessoa, vamos lá gente, me ajuda? Feliz. Vamos lá, coloca alguns sinônimos aí. Provida, saudável. Então quando você olha esse versículo, ele diz do fruto da boca do homem. Então na verdade, qual que é o objetivo da fé? Para que nós recebamos aquilo que Deus já fez. Sou eu declarar? Não, sou eu saber aonde está a vontade de Deus e como o meu procedimento ele vai se manter até que aconteça. Por isso que quando você olha lá em Tiago, você vai ver Tiago capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, o 5, o 6 e o 7. Você vai perceber que existe uma construção que a fé vai levando as pessoas a entenderem os seus degraus e as suas alturas. Por isso que diz em Tiago 1,3, pois a fé produz. Veja que a fé, ela não é um caso isolado. Ela é um lugar onde ela vai te dando noção de como você deve ter um comportamento para receber algo. Então diz, a fé produz a perseverança. E a perseverança, veja que já entrou no segundo estágio, deve ter uma ação completa, a fim de que sejais íntegros e maduros, sem que lhe falte coisa alguma. Veja que toda manifestação de Deus sobre a vida de alguém que trabalha com a confissão, sabendo o que confessa, sempre vai levar uma pessoa a ter resultado. E um dos é você não ter falta. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos de um modo geral a palavra, nós entendemos que quando Jesus ele usa a parábola, e ele diz, olha, todo aquele que ouve a minha palavra e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Então na verdade o diabo não está afim do corpo, porque se ele só tocar o corpo de alguém que tem a palavra, ele libera a palavra, a doença sai. Ele não está afim apenas de tirar uma pessoa do seu estado mental normal por causa de uma dor. Sabe por quê? Porque se essa pessoa estiver cheia da palavra, ela vai saber manusear o que já está no coração para liberar para o corpo. Então na verdade Jesus, quando entra com o discurso, ele diz, todo aquele que não a entende, ele não está dizendo porque está distraído, está dizendo que não entrou no coração. Quando ele diz, todo aquele que ouve a minha palavra e não a entende, vê o maligno e rouba do coração que foi semeado. Porque se o diabo tira do coração o que está no seu coração, ele vai tirar a sua cura, ele vai tirar a sua prosperidade, ele vai tirar o seu bem, ele vai tirar tudo o que ele quiser tirar. Por quê? Porque não tem de onde mais vir. Por quê? Porque não vem de Deus, vem do seu coração. O que Deus pode fazer é te mostrar o que a palavra faz, mas quem dá manifestação para a palavra é você. Por isso que o seu coração é o lugar onde há uma iluminação do Espírito. Foi o que eu disse em Provérbios 20:27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Veja que Deus ele tem um interesse que você e eu saibamos aonde é o lugar da manifestação. Às vezes nós estamos esperando por uma imposição de mãos, e isso é bíblico, está tudo certo. Mas quando a gente começa a entender que existe um fluxo de manifestação que Deus já depositou em mim e você, quando você começa a entrar nesse fluxo de manifestação, você começa a colocar as coisas em ordem por meio da palavra que já está em você. E sabe qual que é o caminho para que nós experimentemos da cura? É você começar a se relacionar com o fruto que está no seu coração. É por isso que quando os pesquisadores eles olham uma célula rebelada, eles entendem que houve uma mutação de algo que saiu do seu plano de origem. Por quê? Porque a célula ela não foi criada para ter mutação maligna. Mas quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você percebe que a Bíblia diz que é remédio para o seu corpo.
Veja que quando você olha Deus dizendo a Davi: pois são vida para os que acham e remédio para todo o seu corpo, Ele está dizendo, quando você encontra a palavra, o fluxo dela começa a desfazer aquilo que foi alterado no seu corpo. Sabe qual que é o desafio que nós temos nessa noite? É de você começar a desfazer aquelas coisas que muitas vezes estão tentando tirar você do seu plano de origem. Deixa eu te dizer uma coisa: não é para nós ficarmos duelando com a enfermidade, até porque Jesus já a venceu. E sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente olha lá em 1 João 5,4, a Bíblia diz as últimas 3 palavras do versículo 4: a nossa fé. O que ele está dizendo? O que vence o mundo é a sua fé. Esse é o final do versículo de 1 João 5,4. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sucesso que eu preciso, do resultado que eu espero, não vem do socorro que eu tenho de uma forma natural apenas, mas vem do lugar aonde eu puxo da origem da criação daquilo que foi liberado sobre mim. E sabe de uma coisa que eu acho interessante nisso tudo? É que quando você olha para alguns textos bíblicos, você vai perceber que é fundamental eu entender que o que Deus usa para Ele se manifestar é a manifestação do nosso espírito. O teu espírito é o lugar onde Ele usa. Por quê? Porque se você tiver clareza sobre o que aquela palavra está dizendo, o teu espírito vai começar a produzir a vida que o seu corpo precisa. Por isso que quando você olha ali aquela manifestação lá em Marcos capítulo 5, e você olha a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, a Bíblia diz que ela começa a ouvir falar de Jesus no versículo 27, não é assim? Tendo ouvido falar de Jesus, passou por trás da multidão e tocou em seu manto. E aí você vai no versículo 28 e diz assim: pois falava consigo mesma. Percebe que ela não ora, ela muda o coração. Eu vou repetir isso: ela não ora, ela muda o fluxo do coração. Por quê? Porque o coração até então não estava dentro do fluxo que estava fazendo com que o corpo dela entrasse numa estabilidade, porque estava na instabilidade. Veja que a Bíblia diz no versículo 28: porque dizia consigo mesma. Tem uma tradução que diz: porque pensava consigo mesma. Ela não ora, ela se organiza. Ela ouve falar que alguém cura, mas ela muda o discurso dela. Por quê? Porque não era o toque, era o coração. Veja que quando a gente fala sobre enfermidade, a primeira coisa que nos leva a entender que o resultado acontece é pensar em Deus. Eu não estou dizendo que não é Deus que cura, eu estou dizendo que o fruto da sua boca, nós precisamos fazer raiva para o diabo hoje à noite com essa revelação. Sabe por quê? Porque nós não temos que peregrinar atrás de cura. Eu vou repetir isso: nós não temos que peregrinar atrás de cura. Por quê? Porque a Bíblia nos dá indício que uma manifestação da imposição das mãos também é uma manifestação que sai do organismo de alguém. Os átomos de um corpo de uma pessoa, eles se manifestam através do toque. E o que tem no seu átomo? Genética de vida. Deus é inteligente mais do que a gente, não é isso? Se eu fosse resumir minha mensagem nessa noite, eu diria: Deus é mais inteligente do que nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando aquela mulher ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ela prepara o seu pensamento para o discurso da manifestação. Não há manifestação no corpo que não seja recebido por algo que começou a mudar dentro do seu pensamento, do seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha ela dizendo, ou pensando consigo mesma, a Bíblia diz no versículo 29: e no mesmo instante ela sentiu no corpo tudo o que eu preciso sentir e que você precisa sentir, precisa passar primeiro por dentro de você. Sabe qual que é o legal de tudo isso? É que nós precisamos aprender a preparar uma recepção para algo, para a manifestação.
E quando você olha alguns episódios bíblicos, você percebe que Jesus, ele sempre preparou o pensamento e o coração dos discípulos primeiro, para depois eles provarem de manifestação. Veja que eu acho interessante nisso tudo, é que quando ela sai para tocar em Jesus, a Bíblia diz que nesse resumo de tudo, Jesus olha para ela e diz assim: olha, minha filha, a tua fé te curou, viu? Em outras palavras, é como se Jesus tivesse dito para ela assim: você estava pensando que era o meu manto, mas o meu manto era um lugar que desafiou o seu pensamento. Na verdade, quando a gente olha em 3 de João, no versículo 2, a Bíblia diz assim: amado, eu oro para que tudo vá bem para você, que você tenha bons resultados e que você prospere assim como sua alma é próspera. Você já parou para pensar que tudo que eu preciso da minha vida externa é resultado daquilo que eu sou internamente? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou começar a fechar minha mensagem. É que nós precisamos entender que o lugar da manifestação da cura é muito mais rápido e muito mais fácil do que nós imaginamos. Porque Deus não cria a ciência para te mostrar como ser curado, ela cria para evidenciar o que já aconteceu. E eu acho interessante que quando a ciência começa a demonstrar pelos estudos, eu acho isso lindo, fabuloso, eles apontam tudo o que já funciona em alguém. Eles só descobrem que quem faz aquilo experimenta antes. E sabe o que eu acho interessante, queridos? É que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus nos leva a essa compreensão. E essa compreensão, ela precisa estar muito bem fundamentada dentro de nós, para que nós não tenhamos concorrência aonde há cura. Você não precisa concorrer com a enfermidade sabendo que você é um doador de cura. Amém, gente? Deus me disse uma coisa, e eu já disse isso uma vez, eu vou encerrar dizendo isso. Mas será muito normal os milagres nessa igreja. E vai faltar lugar por causa disso. Esse lugar vai atrair muitas pessoas. Algumas pessoas, vai chegar um nível das pessoas. Isso acontece muito normal lá na Angola, lá na África, na Nigéria. Principalmente na Nigéria, as pessoas muitas vezes não vão ao hospital, elas levam para o culto. E eu estava vendo exatamente isso, vendo essa cena de acamados entrando. E a manifestação do poder de Deus e da unção. Por que eu estou dizendo isso? Parece que todo pregador gosta de dar uma boa palavra, né? Ainda mais para o pastor, né? Para ficar bem na fita. Não, não é isso não. É porque vocês gostam disso. E vai chegar um nível que, sabe como Pedro lá tomando sol. E a Bíblia diz que vinham das cidades circunvizinhas e passavam na sombra de Pedro. Vai chegar um nível em que essa igreja vai ficar tão conhecida por causa desses milagres, que as pessoas, ao invés de ir numa UPA, muitas vezes elas vão correr para cá, porque sabem que aqui vai ter resposta. Eu posso dizer isso sem medo de errar. A gente só atrai aquilo que a gente deseja. E sabe que eu estava tendo uma clara visão, as pessoas entrando aqui. E eu vou dizer para vocês que eu opero em cura. Não se assuste quando isso acontecer. Ai meu Deus, o que vão fazer? Está entrando aqui uma pessoa acamada. Não, mas é aqui mesmo que tem que entrar. E eu tenho de fato essa convicção no meu espírito, que vai chegar nesse nível que as pessoas, elas vão esquecer o caminho do hospital. Leva naquela igreja lá. Ministros de cura. Discernam no espírito as coisas. Porque o discernimento de espírito vai facilitar o caminho para a cura.
Eu posso falar isso com toda certeza e numa boa, de verdade. Quando a gente discerne no Espírito, o Espírito denuncia o que está acontecendo. Às vezes as pessoas não vão precisar falar. Mas essas impressões que nós temos no Espírito, ó, está acontecendo isso, é o joelho esquerdo, tal, isso vai acontecer. Isso tem que acontecer no nosso meio. Eu não estou dizendo que todos fluem na mesma unção, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que isso vai acontecer para os ministros de cura. A ponto das pessoas receberem um toque de um de vocês e, como um passe de mágica, entre aspas, elas sentirem no corpo estar curada, como a mulher do fluxo de sangue. Ela sentiu no corpo estar curada, e sentir no corpo faz parte do testemunho. Então eu creio que vai chegar nesse nível, que as pessoas vão correr para cá. Eu nunca vou me esquecer uma vez. Estava tendo um culto, e um acamado, uma pessoa que estava morta, foi levada ao culto, em um dos cultos na Nigéria. E aquele homem recebeu ali, só uma aproximação do homem de Deus, e é como se ele tivesse acordado, mas estava morto. Eu sei que isso é um milagre extraordinário, eu sei, mas isso está dentro da unção. A primeira pessoa que foi ressurreta por uma imposição de mãos, ali que Deus acabou me usando, foi espantoso para mim, o primeiro. O segundo já não foi tanto, o terceiro já não foi tanto, o quarto já não foi tanto, porque você vai se familiarizando com essa unção. E aí aquilo deixa de ser um espanto e passa a ser tua realidade. Então eu sei porque eu estou dizendo isso, porque vai entrar pessoas aqui, e quando elas entrarem, discirna se é o momento de você impor as mãos e declarar cura, ou chamar a ambulância. Porque terão momentos que a gente vai precisar ter a impressão do Espírito, e aí quando nós tivermos uma impressão do Espírito, a gente vai saber o que fazer. E esse lugar vai atrair esse tipo de pessoas aqui. Vai atrair. Só que quando isso acontecer, lembre-se que a unção está pronta para se mover. Deus não joga ninguém na fogueira. Tudo que Deus nos colocar como oportunidade é porque Ele já nos deu capacidade. Eu precisava dizer isso, porque eu vou ser bem sincero, não me conformo muitas vezes da igreja brasileira não se mover nas maravilhas. E a gente vê isso acontecendo em outros países, mas Deus está lá e está aqui. Eu acredito que a gente vai provar com muito mais frequência nisso. E isso acontece muito mais nas igrejas que desejam isso. Eu não tenho medo de errar o que estou dizendo aqui, ainda bem que está até gravado. Mas vai chegar esse tempo que as pessoas vão entrar ali. Ó, essa pessoa precisa de atendimento. E é como se aqui fosse o hospital. Porque é normal entrar assim no hospital, né? Ó, no atendimento rápido. Não vai ser aqui. A unção não vai estar despreparada, ela já está pronta. Isso vai ser um marco nessa cidade, através desses milagres, através dessas manifestações aqui. Vai ser exatamente como vocês gostam de atrair. Deus não vai jogar na mão de alguém que não gosta dessas coisas. Esquece. Se move nisso é porque gosta daquilo. Eu gosto do que eu me movo. Eu amo, inclusive. Eu amo. E isso não me envaidece em nada. É dele. A gente precisa fazer o que Paulo falou: desejar os melhores dons. É no desejo que a gente encontra manifestação de poder. Desejo é um dos lugares que abre caminho para essas coisas acontecerem. Ministros de cura, desejem. Desejem. Cadê o enfermo? Tem que ter um enfermo aqui hoje. Desejem. Que nem leão na caça. Vai acontecer sobrenaturalmente isso aqui. Essa igreja vai puxar doente e vai levantar eles. Amo vocês, gente, de verdade. Amo vocês demais.
Eu ficaria horas aqui. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.